Audio Jungle. Imagine olhar para o topo das maiores organizações do planeta e perceber que as decisões mais cruciais são tomadas por homens que parecem ignorar a lógica mais elementar. Eu me pergunto às vezes como o mundo ainda se mantém de pé diante de tamanha desconexão com a realidade. Não importa se o ambiente é um escritório cercado de vidro ou uma praça pública. O fenômeno da irracionalidade está em todo lugar, operando em plena luz do dia. Homens em posições de influência repetem frases vazias e fórmulas prontas que ouviram em algum lugar, sem nunca parar para processar o significado real daquelas palavras. Eles agem com uma convicção que intimida, enquanto os que realmente pensam e duvidam são empurrados para as margens. É um espetáculo de certezas infundadas que molda o destino de milhões de pessoas todos os dias através de decisões que desafiam o bom senso. Se a seleção natural trabalha para que apenas os mais aptos e inteligentes prosperem, existe um mistério que a ciência comum parece ignorar. Por que a falta de discernimento continua a ser uma característica tão presente na humanidade? Se a inteligência fosse a única chave para a sobrevivência, os indivíduos reflexivos não deveriam ser a maioria absoluta. No entanto, o que se observa na prática é exatamente o oposto desse raciocínio. O filósofo Arthur Schopenhauer mergulhou nessa questão e descobriu algo perturbador. Ele não via a estupidez como um simples erro genético ou uma falha acidental no sistema. Para ele, esse comportamento desempenha um papel fundamental na manutenção das engrenagens sociais e das estruturas de poder. Entender essa lógica sombria é o primeiro passo para parar de se surpreender com o sucesso do absurdo e começar a enxergar as regras invisíveis do jogo humano. Antes de avançarmos para o segredo que a biologia esconde, eu gostaria de pedir algo muito importante. Se este tipo de reflexão faz sentido para você e ajuda a entender melhor o mundo, inscreva-se no canal e deixe seu apoio com uma curtida no vídeo. Esse gesto não custa absolutamente nada para você, mas para mim, ele vale tudo e permite que este conhecimento chegue a mais pessoas que buscam a verdade. A verdade é que o motivo de tanta gente agir de forma irracional não está apenas na cultura ou na educação que receberam ao longo da vida. Existe um mecanismo físico escondido dentro do crânio humano que sabota o pensamento complexo para garantir que o corpo não gaste energia demais. O que acontece quando o cérebro decide que pensar profundamente é um risco para a sua própria sobrevivência? A biologia humana guarda um segredo que explica a razão de tantos homens agirem como se estivessem em um estado de sono profundo. O cérebro é uma máquina de processamento incomparável, mas ele cobra um preço altíssimo para funcionar em sua capacidade total. Embora esse órgão represente apenas 2% do peso total de um homem, ele é responsável por consumir cerca de 20% de toda a energia que o corpo produz ao longo do dia. Esse gasto energético não é constante. Ele dispara de forma agressiva sempre que somos obrigados a realizar um raciocínio complexo ou a confrontar uma ideia que desafia aquilo em que sempre acreditamos. Eu percebo que existe uma resistência física real quando tento analisar um problema difícil por muito tempo. É como se um mecanismo interno tentasse me puxar de volta para o conforto da superficialidade. Arthur Schopenhauer compreendeu essa dinâmica muito antes da ciência moderna. Ele observou que o esforço mental gera um cansaço que se manifesta não apenas na mente, mas em todo o organismo. Por conta disso, a maioria dos indivíduos desenvolveu uma técnica de sobrevivência silenciosa: evitar o pensamento profundo a qualquer custo. Não se trata de uma falha de caráter, mas de uma economia instintiva de combustível biológico. É muito mais simples e seguro aceitar uma resposta pronta, entregue por terceiros, do que enfrentar a exaustão de construir um argumento próprio do zero. Para entender como chegamos a esse ponto, eu imagino o cenário de nossos ancestrais na savana africana, milhares de anos atrás. Naquele ambiente hostil, a hesitação era o caminho mais curto para a morte. Imagine dois homens primitivos diante de um perigo iminente. O primeiro era um pensador profundo. Ele parava para analisar a direção do vento, a espécie do predador e a probabilidade estatística de sucesso em um confronto. Enquanto ele perdia tempo em reflexões,
o perigo se aproximava. O segundo homem, por outro lado, era um imitador nato. Ele não perdia um único segundo tentando entender o motivo das coisas. Se ele via o restante do grupo correndo em uma direção, ele corria junto. Se o grupo atacava, ele atacava. Ele não desperdiçava sua energia vital questionando a lógica das ações coletivas. Ele apenas reagia com velocidade e eficiência. Em um mundo onde a rapidez decidia quem viveria para ver o dia seguinte, a natureza fez uma escolha clara. Ela não selecionou os filósofos ou os analistas detalhistas para serem a base da nossa espécie. A evolução favoreceu aqueles que sabiam economizar energia mental e agir em conformidade com o bando. Nós somos, portanto, os descendentes diretos desses seguidores rápidos e adaptáveis. Carregamos em nosso código genético um impulso antigo, que nos diz que pensar demais pode ser perigoso e desnecessário. Esse padrão de comportamento que garantiu a sobrevivência dos nossos antepassados contra animais selvagens ainda governa o funcionamento das cidades modernas e das grandes corporações. O problema surge quando percebemos que esse instinto de evitar o esforço intelectual não parou no tempo. Ele continua ativo, moldando a forma como as pessoas consomem informações e tomam decisões que afetam o mundo inteiro. Eu me pergunto o que acontece quando essa tendência biológica de poupar o cérebro é deliberadamente utilizada por quem detém o controle da sociedade. O que acontece quando o sistema descobre que homens que não pensam são muito mais fáceis de conduzir do que aqueles que se atrevem a questionar a realidade? A história da humanidade é marcada por uma resistência violenta contra qualquer homem que tente despertar a mente dos outros. Eu me recordo do exemplo de Sócrates, que caminhava pelas ruas de Atenas desafiando as certezas absolutas de políticos e sacerdotes com perguntas aparentemente simples. Ele não trazia respostas prontas, mas forçava seus interlocutores a examinar a base de seus próprios conhecimentos. O que ele descobriu foi que a maioria das pessoas influentes apenas repetia tradições ancestrais sem nunca ter refletido seriamente sobre a validade delas. O desconforto gerado por essa busca pela verdade foi tão profundo que a sociedade da época preferiu condená-lo à morte a ter que encarar o vazio de suas próprias convicções. Esse comportamento revela uma verdade amarga que eu observo ainda hoje. O ser humano prefere a segurança de uma mentira familiar ao esforço exaustivo de uma dúvida honesta. Esse padrão de rejeição ao pensamento crítico não ficou enterrado no passado. Ele se manifesta em todas as esferas da nossa vida social moderna com uma força impressionante. A mente humana busca naturalmente o caminho de menor resistência, da mesma forma que a água corre para o ponto mais baixo do terreno por causa da gravidade. As grandes estruturas de poder e as hierarquias sociais entenderam isso perfeitamente e passaram a utilizar essa tendência para garantir a ordem e a estabilidade das instituições. Um homem que questiona ordens superiores ou aponta falhas lógicas em um projeto é frequentemente visto como um obstáculo a ser removido ou silenciado. O sistema não deseja mentes brilhantes que possam desviar a máquina de seu curso original. Ele deseja engrenagens que girem em silêncio e sem qualquer tipo de atrito intelectual. Se eu olhar com atenção para o ambiente das grandes empresas ou para os corredores do poder político, percebo que os cargos mais altos são frequentemente ocupados por aqueles que aprenderam a executar tarefas sem hesitar. Quem aponta erros estratégicos ou sugere mudanças que exigem esforço mental acaba sendo isolado, enquanto o colaborador que apenas obedece e repete o que lhe foi dito é recompensado com promoções e prestígio. A falta de reflexão profunda tornou-se, ironicamente, uma ferramenta de ascensão e uma vantagem competitiva sobre os indivíduos que possuem maior capacidade de análise. Eu gostaria de saber se você já se sentiu isolado em seu ambiente de trabalho ou em seu círculo social por apontar algo óbvio que ninguém ao seu redor queria enxergar. Deixe seu comentário abaixo relatando sua experiência pessoal, pois sua visão ajuda a fortalecer esta comunidade de homens que buscam a lucidez. E se você sente que este conhecimento ressoa com sua busca interior, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão de se inscrever agora para garantir que farão parte desta jornada de conhecimento. Sua ação confirma
que você não faz parte da massa que apenas observa o mundo sem compreendê-lo. No entanto, essa seleção social que favorece a mediocridade é apenas a camada superficial de um problema muito mais profundo e inquietante. Existe um fator psicológico ainda mais forte que nos prende à vontade do grupo, mesmo quando temos plena consciência de que a multidão está caminhando para o abismo. O que realmente nos impede de seguir o nosso próprio julgamento quando todos os outros ao nosso redor estão gritando e correndo na direção oposta? O medo de ser excluído é uma das pressões mais brutais que um homem pode enfrentar ao longo de sua vida. Eu percebo que, para muitos, a dor da solidão é muito mais insuportável do que a dor de viver uma mentira conveniente. Arthur Schopenhauer observou com precisão que o ser humano é capaz de anular sua própria capacidade de julgamento apenas para garantir um lugar à mesa com os outros. Quando um homem decide pensar por conta própria, ele inevitavelmente cria pontos de discórdia com o ambiente ao seu redor, e a discórdia é frequentemente interpretada como um ataque direto à paz e à harmonia do grupo. Para evitar o confronto e o isolamento, o indivíduo começa a absorver as opiniões e os valores que o cercam de forma quase automática. Ele passa a repetir discursos e defender bandeiras que nunca analisou seriamente, mas o faz com tamanha naturalidade que acaba acreditando que aquelas ideias nasceram de sua própria lógica interna. Friedrich Nietzsche descreveu esse fenômeno como o instinto de rebanho, uma força poderosa onde a segurança de estar protegido pela massa supera qualquer desejo genuíno pela busca da verdade ou da autenticidade. A verdade, afinal, costuma ser isoladora e perigosa para quem ousa carregá-la sozinho. O rebanho oferece calor, aceitação e uma sensação de propósito, mas exige em troca a renúncia completa da visão individual e do senso crítico. Por que um homem escolheria o risco da liberdade intelectual se o preço a pagar é o desprezo de todos aqueles que ele conhece e ama? Essa pergunta ecoa através dos séculos, mostrando que a conformidade não é apenas uma escolha social consciente, mas um mecanismo de defesa primitivo que nos mantém presos à mediocridade coletiva. Quando as pessoas se fundem em grandes multidões, algo sombrio e inquietante acontece com a inteligência humana. A capacidade racional de cada indivíduo parece evaporar quase instantaneamente, dando lugar a uma massa única movida por impulsos emocionais básicos e reações instintivas. Em meio ao fervor de um grupo, quem tenta manter a calma e analisar os fatos com objetividade é visto como um traidor, um arrogante ou um fraco. O barulho da massa não tolera o silêncio da reflexão. Eu já vi homens que pareciam brilhantes se calarem completamente diante do grito de uma maioria ignorante, apenas para não serem esmagados pela pressão social avassaladora. O que leva um indivíduo consciente a baixar a cabeça perante a fúria irracional de uma multidão que mal sabe por que está gritando? Essa quebra na lógica humana revela que a razão é uma ferramenta extremamente frágil quando comparada à necessidade biológica de pertencer a algo maior, mesmo que esse algo seja um erro absoluto ou uma injustiça flagrante. Existe ainda um fator psicológico que torna essa situação ainda mais desesperadora: a incapacidade técnica de reconhecer a própria limitação mental. Um homem que não possui conhecimento profundo sobre um determinado assunto não tem as ferramentas necessárias para sequer perceber que está cometendo um erro grosseiro. Isso cria uma barreira invisível, onde a ignorância se autoalimenta de forma infinita. Como ele não sabe o que não sabe, ele se sente plenamente capacitado e dono de uma verdade absoluta, enquanto o sábio hesita e se retrai diante da vasta complexidade do mundo. Essa certeza inabalável de quem pouco compreende acaba gerando uma aura de liderança natural que atrai os indecisos. Em tempos de caos, crise e incerteza, as pessoas não buscam aquele que apresenta dúvidas honestas ou análises detalhadas e ponderadas. Elas correm atrás de quem fala com mais força, volume e convicção. O tolo, por não enxergar os riscos reais, as nuances e as consequências de longo prazo, torna-se o guia perfeito para uma massa que busca segurança e respostas rápidas a qualquer custo. Será que o sucesso de muitos líderes mundiais e influenciadores
não se deve apenas ao fato de serem limitados demais para sentir medo das consequências de seus atos? Essa inversão de valores coloca o destino de nações inteiras e o rumo da cultura nas mãos de quem é incapaz de duvidar de si mesmo, enquanto os homens mais preparados assistem a tudo em silêncio, paralisados pela própria lucidez. As estruturas de poder dependem diretamente dessa dinâmica de cegueira coletiva para sobreviver e se expandir sem resistência. Elas precisam de indivíduos que aceitem narrativas prontas e simplificadas, sem fazer perguntas difíceis ou exigir evidências concretas. Se um homem começa a questionar a lógica por trás das leis, das tradições ou das ordens superiores, ele se torna uma ameaça imediata à ordem estabelecida. Por isso, o sistema prefere recompensar a obediência cega e punir a curiosidade intelectual, criando um ambiente onde a inteligência é vista como um fardo pesado. O que acontece então quando essa falta de pensamento crítico deixa de ser apenas um subproduto da evolução biológica e passa a ser fabricada deliberadamente por quem deseja manter o controle total sobre o futuro da humanidade? Se a ausência de reflexão é vantajosa para quem governa, qual é o próximo passo para garantir que ninguém mais consiga escapar da armadilha do rebanho e enxergar a realidade como ela realmente é? A autoconfiança absoluta funciona como um imã irresistível para as massas humanas. Eu observo que existe uma falha profunda na percepção coletiva, a tendência quase universal de confundir a segurança na fala com a competência real. Enquanto o homem inteligente convive diariamente com a dúvida e analisa centenas de variáveis antes de tomar qualquer decisão, aquele que não reflete demonstra uma firmeza inabalável que fascina quem está ao seu redor. No grande palco da vida social, essa postura decidida é interpretada erroneamente como força de caráter e capacidade natural de liderança. Estudos de comportamento realizados em diversos países mostram um dado inquietante. Em processos de seleção para altos cargos e na ascensão ao poder político, a confiança demonstrada por um indivíduo costuma ter mais peso do que os resultados práticos que ele já alcançou anteriormente. Esse fenômeno global explica por que tantos homens que ignoram a complexidade técnica chegam ao topo de grandes corporações e governos. Arthur Schopenhauer percebeu com amargura que os indivíduos mais decididos são, quase sempre, aqueles que possuem a menor compreensão sobre a gravidade dos problemas que tentam resolver. Essa dinâmica perversa cria um ciclo vicioso onde o ignorante assume a linha de frente e o sábio prefere se retirar para o silêncio da sua própria consciência. Eu sinto que, ao longo do tempo, o mundo se tornou um lugar onde o barulho das certezas vazias vence o argumento sólido e a pressa em agir devora qualquer tentativa de reflexão. Os sistemas de poder ao redor do planeta aprenderam a explorar essa característica humana com maestria. Eles utilizam propagandas agressivas e narrativas carregadas de emoção para guiar uma população que não desenvolveu o hábito de questionar o que lhe é apresentado de forma mastigada. Para qualquer autoridade que almeja o controle absoluto, um povo que pensa de forma independente representa uma ameaça constante e imprevisível. É muito mais vantajoso e barato governar homens que aceitam explicações superficiais e promessas mágicas sem nunca exigir provas concretas ou demonstrações de lógica. Por esse motivo, ao longo de toda a história, o pensamento livre e a busca pela verdade foram alvos de perseguição sistemática. O fechamento de escolas de filosofia, a queima de livros e a ridicularização de especialistas não são fatos isolados de um passado distante, mas ferramentas de controle que se renovam a cada geração. Demagogos e manipuladores profissionais costumam zombar da erudição e do conhecimento técnico, porque sabem que uma mente treinada é imune às suas táticas de persuasão barata. Eu percebo que existe um esforço coordenado para transformar a inteligência em algo vergonhoso ou arrogante aos olhos do grande público. Quando a sociedade começa a tratar o conhecimento como uma ofensa, o caminho para a tirania está livre de qualquer obstáculo. O custo de manter a lucidez em um ambiente que premia o oposto é o isolamento e a marginalização social definitiva. Quem decide enxergar a realidade além das cortinas da propaganda oficial
acaba enfrentando uma barreira de silêncio e desprezo que poucos homens têm a coragem de cruzar. Eu me pego pensando nas consequências desse cenário para o futuro da nossa espécie. Se a inteligência é punida e a falta de reflexão é recompensada com poder, prestígio e influência, o que sobrará da civilização em algumas décadas? Esse processo de seleção artificial está moldando não apenas a nossa cultura atual, mas a própria estrutura da nossa descendência futura. No entanto, existe uma engrenagem ainda mais silenciosa e eficiente que garante a sobrevivência desse padrão de comportamento através dos tempos. Não se trata apenas de política ou de propaganda, mas de uma questão de pura matemática e biologia reprodutiva que a maioria de nós prefere ignorar por ser desconfortável demais. O que acontece quando os homens mais conscientes e responsáveis decidem reduzir sua descendência, enquanto aqueles que vivem puramente pelo impulso seguem um caminho de reprodução acelerada e sem critérios? A tendência de a sociedade se nivelar por baixo não é meramente um fenômeno passageiro da cultura atual, mas sim um processo regido por uma lógica matemática e biológica implacável. Eu percebo que indivíduos dotados de alta capacidade reflexiva tendem a adiar decisões fundamentais, questionando cada passo e avaliando as consequências de longo prazo com extremo cuidado. Em contrapartida, aqueles que agem movidos apenas pelo impulso seguem o fluxo natural da existência sem qualquer hesitação ou dúvida existencial. Com o passar das décadas, essa diferença de comportamento molda o ambiente coletivo de forma definitiva. O resultado é a criação de discursos cada vez mais rasos e de sistemas educacionais que reduzem seus padrões de exigência apenas para não gerar frustrações naqueles que se recusam a pensar. Eu vejo esse movimento como uma força de gravidade social que puxa tudo para o nível mais baixo possível, transformando a mediocridade em uma norma aceitável e até mesmo desejada por quem detém o controle das massas. Compreender que a ausência de reflexão possui uma função clara na manutenção da estabilidade social permite que o homem consciente pare de lutar batalhas inúteis contra o que é inevitável. A ignorância sempre terá um espaço garantido na jornada humana porque ela representa o caminho de menor esforço e o gasto energético mais baixo para o organismo. Aceitar esse fato não é um sinal de derrota, mas de inteligência estratégica para não desperdiçar sua própria energia vital, tentando consertar o que a própria natureza decidiu preservar. Diante desta realidade avassaladora, o objetivo de um homem lúcido não deve ser a tentativa impossível de converter a massa à racionalidade. O verdadeiro trabalho consiste em proteger a própria mente contra a erosão constante do senso crítico provocada pelo mundo exterior. Transformar o pensamento individual em uma fortaleza pessoal e impenetrável é a única maneira de preservar a dignidade em um cenário que pressiona o indivíduo a se tornar inconsciente e previsível a cada segundo. Eu convido você a buscar a verdade nos pequenos detalhes e a valorizar o diálogo com os poucos homens que ainda possuem a coragem de duvidar das certezas absolutas. É preciso aceitar que estar em minoria é o preço inevitável para manter a consciência desperta e os olhos abertos diante do abismo. Arthur Schopenhauer não deixou essas reflexões para nos mergulhar no desespero ou no pessimismo barato, mas para nos fornecer a clareza necessária para sobreviver com autonomia intelectual em um mundo que prefere o sono da razão. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre essa lógica da estupidez funcional que discutimos hoje. Você acredita que ainda é possível encontrar espaços de lucidez real no mundo atual? Ou estamos todos condenados ao nivelamento por baixo de forma irreversível? Escreva seu pensamento nos comentários abaixo, pois esse debate é fundamental para quem deseja escapar do comportamento de rebanho. Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, eu peço que deixe sua curtida e clique no botão de se inscrever para fortalecer este canal de conhecimento. Sua presença aqui confirma que você é um dos poucos que se recusa a fechar os olhos para a realidade. Eles podem deter o barulho das multidões e o peso esmagador dos números, mas no silêncio profundo da sua própria razão, você possui um território sagrado que nenhum sistema ou autoridade externa pode invadir, ocupar
ou controlar. Mantenha sua lucidez como o seu bem mais precioso, pois ela é a única luz capaz de guiar um homem com firmeza em meio à escuridão da inconsciência coletiva.